pela palestra de hoje. E sempre falar que a gente fica muito tenso, né? Quando está aqui, é uma responsabilidade muito grande. Então a gente tenta pesquisar um pouco, adquirir um pouquinho de conhecimento. E eu falo responsabilidade porque para passar por vocês, né? Para que vocês assimilem da melhor forma possível. Então, mais uma vez, obrigado. E hoje eu vou falar um pouquinho do personagem mais notável em todas as épocas. Tá? Porque é nele que vamos encontrar a pedagogia mais segura para o comportamento ideal. Ano novo, novas esperanças, novas atitudes. Geralmente encerramos o ano, devido ao Natal, falando de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu optei por começarmos o ano falando dele, modelo e guia da humanidade terrestre. E nós sabemos, né, que as horas de inquietação, as horas de incerteza virão sempre. E quem poderá nos mostrar o melhor caminho, as melhores decisões, se não ele? Jesus segue a nossa frente. Se nós quisermos acertar mais nesse ano de 2024, basta apenas seguir. Deixemos-nos estar com Ele, como Ele está conosco há milênios. O benfeitor Emmanuel nos lembra que precisamos de Jesus. Jesus em nosso pensamento, para que saibamos entender e ajudar. Jesus em nossas palavras, a fim de que aprendamos a soerguer e auxiliar, ao invés de reprovar e ferir. Jesus em nossos olhos, em nossos ouvidos, para que venhamos a encontrar o bem com o esquecimento do mal. Jesus em nossas mãos, a fim de que nos decidamos a converter as horas em cânticos de trabalho edificante a favor do progresso comum. E o nosso querido Chico Xavier nos traz uma sugestão importantíssima. Ele fala: se eu dispusesse de autoridade, rogaria aos homens que estão arquitetando a construção do terceiro milênio que colocassem no portal da nova era as inovidáveis palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nós não vamos chegar a lugar algum se nós não vivenciarmos esse mandamento. Por quê? Porque o amor constitui o alvo divino da nossa marcha. Nosso dever qual é? Amar, servir e amparar. Porque Jesus nos ensinou que a caridade é o nome oculto de Deus. E a caridade é o exercício do amor. Portanto, confiemos que é nas mãos misericordiosas de nosso Senhor Jesus Cristo que repousa o destino do nosso planeta. Para quem tem olhos de ouvir e ouvidos, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, o Espiritismo é a porta de trabalho para a bênção do reajuste, do nosso reajuste. E é na doutrina espírita que nós vamos encontrar o cristianismo restaurado. Entender que Jesus é o sol moral do mundo, que brilhou ontem, brilha hoje e a brilhar intensamente amanhã. Aqui eu coloquei algumas comparações entre os dizeres de nosso Senhor Jesus Cristo e o Espiritismo, para que saibamos que a doutrina espírita tem como base justamente os ensinamentos e a moral de Cristo. E esse texto foi extraído do livro Trevo de Ideias, né, psicografado por Francisco Cândido Xavier em 1987. Então vamos lá. Sobre a lei do amor, a regra áurea que rege o destino de todas as criaturas, disse-nos Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E o Espiritismo nos traz: fora da caridade não há salvação. Sobre o nosso esforço próprio diante do trabalho, diante do progresso, sentencia Jesus: buscai e achareis. E a doutrina espírita nos diz: ajuda a ti mesmo que o céu te ajudará. Relevando a necessidade da educação
disse-nos Jesus. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. E o Espiritismo nos traz. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as inclinações infelizes. Relevando a necessidade da educação, disse-nos Jesus: muito se pedirá a quem muito recebeu. E a doutrina espírita nos orienta: aos espíritas muito será pedido, porque muito tem recebido. Louvando a responsabilidade que devemos ter diante da vida, ponderou nosso Senhor Jesus Cristo. Desculpa, acho que eu pulei um aqui. Sobre a responsabilidade que devemos ter diante da vida. Muito se pedirá a quem muito recebeu. Aos espíritas muito será pedido, porque muito tem recebido. Sobre a filosofia da evolução, como seres reencarnacionistas que somos, esclarece-nos Jesus. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o Espiritismo nos traz: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Sobre a elevada missão da verdadeira ciência, avisa-nos Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o Espiritismo nos traz: fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face. Percebe o quanto os ensinamentos espíritas se fundamentam na doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo? E a doutrina espírita não tem a pretensão de forma alguma de querer superar Jesus. Pelo contrário, Jesus é o nosso modelo guia. E no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 33, Jesus diz: passará o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. E desse modo, entende-se que a doutrina espírita é infiel em refletir os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para a libertação e ascensão da humanidade inteira. E na pergunta 627 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Nós sabemos que a verdade é uma só. E sempre ela chega a cada um, sempre de acordo com a elevação da alma. E eu não sei quanto tempo ainda nós vamos nos demorar para entender e compreender Jesus. Eu sei que nós não podemos nunca interpretar as leis divinas de acordo com as nossas paixões. Nós sabemos que Jesus falava através de parábolas, de alegorias, e sempre de acordo com os tempos, com os lugares. Mas a comunicação dos espíritos superiores, de forma clara e objetiva, tem a finalidade de fazer reviver Jesus e dar cumprimento ao que Ele nos ensinou. E qual que é a nossa missão? A nossa missão, de acordo com esses ensinamentos cristalinos que a doutrina espírita nos traz, é fazer relembrar Jesus em toda a sua essência, para que o mundo, para que a terra de provas e expiações passe com brilho para a terra de regeneração. Então, essa resposta da questão 627 do Livro dos Espíritos ela é meio longa, E o benfeitor Emmanuel resume ela em uma frase: estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Essa é a nossa missão. Não tem mais desculpas, Eu acho que está na hora da gente arregaçar as mangas. A benfeitora Joana de Ângeles, ela sempre fala que a maioria dos indivíduos da sociedade
vive ainda um nível de consciência de sono sem sonhos. O que significa isso? A gente ainda está muito voltado para as coisas fisiológicas. Então nós precisamos urgentemente acionar a vontade e conhecer Jesus. Os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas narram uma passagem de Jesus que se chama O Mancebo Rico. E o espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, faz uma descrição encantadora desse episódio da vida de Jesus. E nós vamos trazer isso para a nossa reflexão, no aqui e no agora, e lembrando sempre, que lição poderemos tirar desses ensinamentos para nos transformarmos moralmente. Lembrando também que temos essa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamão. Então, qual que é a minha intenção? Eu vou ler essa passagem, mas eu vou ler na tradição espiritual do Espírito Amélia Rodrigues, porque Amélia Rodrigues nos dá o final, o que acontece com esse jovem rico. Tá? Então eu resumi, quem quiser ler, essa passagem está no livro Premissas do Reino, capítulo 5, o Mancebo Rico. Então eu resumi, dividi em 4 partes, e cada parte nós vamos parar um pouco, tá? Trazer as informações relevantes para a nossa evolução agora, para o nosso momento atual, e vamos refletir juntos, tá bom? Mas antes de ler essa passagem, eu quero deixar uma pergunta a vocês. Não precisam me responder. Essa pergunta também me baseei na divulgadora espírita Eurislava Sattler, que ela foi uma grande pesquisadora e ela que trouxe isso. Mas guardem essa pergunta na caixinha do coração de vocês. Depois, no decorrer da nossa conversa, nós vamos voltar a essa pergunta. Então, a pergunta é a seguinte: o que é que nessa vida tem tanto valor para vocês que, se vocês perderem, a vida de vocês perderia o sentido? Repetindo, o que é que nessa vida tem tanto valor para vocês que, se vocês perderem, a vida de vocês perderia o sentido? Nós vamos voltar a ela no decorrer da conversa. Então vamos para a primeira parte do Mancebo Rico. Ele era um jovem príncipe, herdado dos pais um palácio. Tinha muitos servos que o amavam e o serviam com lealdade. Amava as corridas de bigas, quadrilhas, adorava os aplausos do povo. E diante da multidão, seu nome era aclamado, tinha muitas vinhas, rebanhos, ouro, vestia-se com tecidos de linho. Nele tudo respirava beleza e glória. Ele tinha tudo, nada lhe faltava, mas ele sentia um vazio existencial. Sentia sede de paz. Mas como conquistar e onde conquistar essa paz? Será que nós nos identificamos com isso? Principalmente com esse vazio existencial? Então vamos lá. No Lago de Genebra há uma estátua intitulada O Vazio Existencial. O artista é Albert Björk. Tá? E o mais marcante nessa escultura, nessa estátua, além dela estar com a cabeça voltada para baixo, é que ela está totalmente vazada na região do tórax. Então a intenção desse artista foi simbolizar o vazio existencial. Por quê? Porque tem crescido muito no século XXI. Agora vamos fazer uma reflexão juntos. E por que será que esse vazio insiste tanto em ficar em muitos de nós, nos roubando a paz? Será que é porque continuamos a buscar preencher esse vazio existencial através das coisas exteriores? Será que estamos nos esquecendo das coisas de Deus? Não foi à toa que o maior psicoterapeuta de todos os tempos elegeu o amor como ensinamento mais importante
que certamente é o remédio mais poderoso para preencher o vazio da alma. 4 instrumentos: perdão, fé, amor e a oração. E esses instrumentos são para vencermos esses sentimentos que muitas vezes querem nos derrubar. E nós precisamos muito da oração, mas a oração com sentimento no bem. Pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos dê mais luz para podermos vencer os sonhos. E uma técnica muito boa para fazermos em casa é fecharmos os olhos por alguns instantes e imaginarmos a figura excelsa do Mestre na nossa frente. Vamos olhar nos olhos dele e perguntar a ele: Mestre, o que queres que eu faça? Como Paulo de Tarso fez na estrada de Damasco. Vamos olhar diretamente nos olhos do Mestre e perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Vocês vão perceber, tá, com esse exercício, que com essa relação diretamente com o amor, nós vamos percebendo que o amor tudo perturba, o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor tudo transforma. Segunda parte, vamos continuar a nossa passagem, né? Era um cair de tarde, quase noite. O príncipe procurou o rabi, o moço rico se aproxima de Jesus e, cheio de ansiedade, indaga: Mestre, que bem devo praticar para alcançar a vida eterna? Jesus responde: Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe. E o mancebo rico responde: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. No entanto, sinto que não basta. Inquietações me atormentam, a melancolia me consome, falta-me algo. E Jesus propõe: Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Essa proposta penetrou o moço rico como um punhal afiado mais íntimo do seu coração. Mas ao mesmo tempo ele se perguntava: onde ele ouvira aquela voz? Não lhe parecia desconhecido. E aquele olhar que o fitava pareciam 2 estrelas na face. Que magnetismo era aquele? Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Se Jesus falasse isso para a gente agora, será que não ia também entrar em nossos corações como um punhal afiado? Vamos refletir sobre isso e vamos entender o que Jesus realmente quer de nós. Com esses dizeres, Jesus não está de forma alguma condenando a riqueza, e sim falando de nossos apegos, que são muitos. E nós sabemos que o apego é um grande obstáculo à nossa evolução espiritual. Apego às pessoas, apego aos bens materiais, apego à cultura, apego às religiões. Que fique bem claro uma coisa, né, para que a gente possa entender. Nós estamos vivendo no plano físico e nós precisamos das coisas materiais, só que usadas de forma justa e desapegada. O maior problema que enfrentamos hoje é nos deixarmos ser possuídos pelas coisas da terra. Então nós temos que entender que o desapego não é desinteresse, tá? Não é indiferença pelas coisas, pelas pessoas, e sim entendermos que tudo o que está fora de nós representa o caminho em que transitamos para a nossa evolução.
Então, podemos entender que o apego está muito relacionado com a nossa insegurança, com o medo que temos de perder as pessoas, medo que temos de perder os nossos bens materiais, e nessa insegurança que vivemos, nós passamos a valorizar mais o quê? Mais o ter. O que é o ter? O ter são as coisas temporais, o que a traça e a ferrugem corrói, as coisas materiais. E nos esquecemos de valorizar o mais importante, que é o ser. O que é o ser? As coisas atemporais, as coisas de Deus, as coisas do Espírito. Pensemos nisso. E o Espírito Camilo, pela mediunidade de Raul Teixeira, nos diz o seguinte: são tempos difíceis e definidores esses tempos atuais. São oportunidades para que as almas encarnadas na Terra possam escolher de que lado anelam ficar, se na luz, se nas sombras. Fazendo referência ao Evangelho segundo o Espiritismo novamente, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamãe. O Evangelho nos orienta dessa parte. Ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. Ou amará um e odiará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Está na hora da gente fazer as nossas escolhas. Nós queremos servir a Jesus ou nos escravizar pelas coisas da terra. Agora vamos voltar para a pergunta. O que é que nessa vida tem tanto valor para vocês, e se vocês perderem, a vida de vocês perderia o sentido? O que eu tenho ouvido muito, a respeito dessa pergunta? Se eu perder o meu filho ou a minha filha, a minha vida perderia o sentido. Você pode levar o seu filho ou a sua filha na hora do passamento? Não pode. Então eles não te pertencem. Você é depositário e não proprietário. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, nos fala o seguinte: que só é nosso, verdadeiramente nosso, o que podemos levar para a pátria espiritual. Se eu perder meu pai, ou a minha mãe, meu esposo, ou a minha esposa, a minha vida perderia o sentido. Você pode levá-los na hora do passamento? Não. Então você não é proprietário, é depositário. Se eu perder a minha casa, meu carro, meu emprego, a minha vida perderia o sentido. Você pode levar isso na hora do passamento? Não pode. Então você é usufrutuário, não é proprietário. Nós estamos aqui juntos, todos juntos, somos de Deus, lembrando sempre que os afetos verdadeiros não se separam. Nós estamos aqui juntos para evoluirmos, cada um com o seu tempo e no seu tempo. Então, corpo físico, saúde, família, enfim, bens materiais são empréstimos de Deus. Tá? Com isso, nós devemos ser os depositários fiéis. O que é depositário? É sermos responsáveis naquilo que nos foi confiado, sem sentimento de posse. E o que é verdadeiramente nosso? O que podemos levar na hora do passamento para a pátria espiritual? O que a traça e a ferrugem não corroem? Aprendizagens morais e intelectuais. As coisas que dizem respeito ao Espírito. Vamos ouvir o que o benfeitor Emmanuel nos fala sobre o desapego. O homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, o conteúdo espiritual de sua vida. Tudo que se relaciona com o exterior, como seja, criaturas, paisagens e bens transitórios, pertencem a Deus, que nos concederá de acordo com os seus méritos. E a benfeitura de Ângeles também nos fala que o desapego material é importante na desincumbência do esforço por amar. No entanto, outro apego grave e significativo é o de natureza emocional, em referência aos vícios, às tendências primitivas ou sentimentos inferiores. Terceira parte. Um mancebo rico, que se chamava Efraim, disse a Jesus: Senhor,
deixa antes que eu vá competir em Cesareia. Disputarei os jogos, colherei os louros da vitória para Israel. Voltarei depois. Adquiri recentemente cavalos velozes que conduzirão minha quadrilha em Cesareia. Paguei uma fortuna por eles. Guardo a certeza de que serei vencedor, porque também contratei escravos que os adestraram. Meus amigos confiam em mim e esperam a minha vitória. Já fizemos isso algumas vezes? Espera Jesus. Depois eu vou. Vamos refletir um pouco, parar um pouco e refletir um pouco sobre isso? E Jesus disse ao mansedinho, com uma voz doce, mas firme: não posso esperar. O reino dos céus começa hoje e agora para o teu espírito. Não há tempo a perder. Quantas vezes ouvimos isso? O reino dos céus começa agora para você. Não com essas palavras, mas com esse sentido. E esse convite vem em situações que passamos em nosso dia a dia. Vou dar alguns exemplos. Tá? Naquelas situações, naquelas horas, por exemplo, que estamos indecisos se vamos ou não na casa espírita, diante da responsabilidade que assumimos. Tá? Em situações que às vezes a vida nos pede, algumas situações que a vida nos pede paciência. Naquelas horas, que temos que combater as imperfeições morais e desenvolver as virtudes. Hoje nós estamos aqui, falando de Jesus, em nome de Jesus. E isso é edificar o reino de Deus em nós. Mas em outros momentos de vigilância, muitos descem nas praias do Brasil. Mas muito cuidado. Não se deixarem seduzir pelas ilusões que encantam e passam. Por isso, temos que sair daqui hoje e levar Jesus conosco. Olha o convite mais uma vez. Ressoa em nossa alma. O reino dos céus começa hoje para nós. Por que mais uma vez o convite? Porque a paz que tanto nós queremos, precisamos e procuramos, nós não vamos encontrar lá fora. E sim, em nosso Senhor Jesus Cristo. Não tentem sem Ele. Não vai dar certo. Eu trouxe a vocês um mapa. Sim, existe um mapa. Um mapa para edificarmos esse reino de Deus em nós. E esse mapa é o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui tem 3 lições importantes. A lição da solidariedade, a lição do trabalho, tá? E a lição da tolerância, que formam o tripé desse mapa, sobre o qual está assentado a doce e santa caridade. Então, vivenciar, conhecer o Espiritismo é uma grande responsabilidade para todos nós. E a benfeitora Joana de Ângeles nos fala sobre o reino de Deus. A cada instante a vida se expressa dentro de um esquema que te surpreende. Procura descobrir a mensagem que está sendo revelada. Dependerá de ti o esforço de hoje para a tranquilidade de amanhã. Resolve os problemas existenciais simples ou complexos com cuidado e gentileza, a fim de não produzires lesões emocionais no outro. Onde estejas, como te encontres, como te apresentes, recorda que estás construindo o reino de Deus no coração, a fim de que reflita no teu entorno e se inicie naqueles com os quais convive. Quarta parte e última parte da passagem. E o moço rico responde a Jesus: não posso te seguir-te agora. Perdoa-me se me amas. Indeciso, ele afastou a passos largos, olhou para trás, vacilou um pouco. Uma semana depois, preparavam-se as bigas e quadrigas para a importante competição em Cesareia.
Tudo fala de triunfo, tudo fala de glória, tudo fala de alegria. As quadrigas estão na linha de partida. E numa manobra infeliz, a quadriga vira, o corpo tomba e os cavalos em disparada despedaçam. O moço sente a vida no esvair. Os escravos o acolhem e o retiram da pista. Ele não mais distingue as pessoas. Uma névoa o envolve. Abandona o corpo estraçalhado sem vida. 2 braços amigos o acolhem. E na acústica da alma, ele ainda escuta: vem e segue. Hoje não posso esperar. E para esse final dessa quarta parte, eu trouxe um poema psicografado por Francisco Cândido Xavier, né? Ditado pelo Espírito Felícia, que vale a pena lermos juntos. Se chama Vozes. A juventude exclama: viva e desfrute, doida, invadindo o coração da gente. O prazer comparece, ligeiro e ardente, e pulsa em sensação maravilhosa. Vem a tola vaidade mentirosa e grita: o mundo inteiro é teu somente. E o orgulho volve e manda: segue à frente, eu sou o navio do cetro que te esposa. No entanto, os conselheiros desumanos passam deixando amargos desenganos no coração que triste e ávido arde. Chega a velhice e pede: trabalhemos, buscando o bem e a luz dos dons supremos. Mas a morte repete: é muito tarde. Reflitamos. O moço rico, muito preocupado com as coisas do mundo, acabou postergando as coisas de Deus. O moço rico retornaria muitas vezes ao cenário do mundo. Nós retornaremos muitas vezes ao cenário do mundo. Cada qual dando contas dos seus atos à própria consciência. E o reino de Deus que tanto almejamos através das reencarnações é um estado de consciência tranquila. Portanto, saibamos fazer as nossas escolhas, fazendo referência novamente ao capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo: não se pode servir a Deus e a Mamon. Não se pode, ninguém pode servir a vencedores. Está nas nossas mãos servir a Deus, o Pai misericordioso, a causa primeira de todas as coisas, ou servir a um dos deuses do materialismo mamon, a tudo que é ilusório, que encanta e passa. Nós temos que fazer as nossas escolhas. Que possamos continuar reunidos com nosso Senhor Jesus Cristo, exemplificando o amor e perseverando no bem. Agora, eu queria convidar, a todos para a gente fazer a oração dominical do Pai Nosso, agradecendo a Jesus, nosso Mestre Maior, pela oportunidade de estarmos aqui, começando mais esse ano, de 2024, que possamos sempre nos lembrar que sem Jesus como referência em nossas vidas, infelizmente nós não vamos chegar a lugar algum. Então nós precisamos aprender a conhecer Jesus, nós precisamos aprender a amar, porque Jesus simbolizou. Então vamos todos, com voz alta, fazer essa prece, que nós possamos todos unir os nossos pensamentos, que eles se transformem em um só pensamento, e que essa união de pensamentos possa chegar até Jesus. Porque foi ele mesmo que disse, onde existem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei. Então as vibrações de amor e de luz dessa casa, juntamente com os encarnados, desencarnados, está tendo neste momento, vamos juntos enviá-las a Jesus para que ele possa encaminhar isso a todos aqueles, ter misericórdia de todos aqueles que sofrem neste momento, que precisam de amor, aonde existe a lágrima e a dor por este mundo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, assim seja. Muito obrigado.